Olá, Maria Ângela, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Rosilda Martins. Boa noite, Andréia Dantas e a toda a família Dantas. Elisângela, boa noite também, seja bem-vinda. Ana Cristina, boa noite. Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Valdete, seja bem-vinda. Dona Luzia, muito boa noite para a senhora, para a Luísa também, sejam bem-vindas. Boa noite, Ercília Machado. Toca, muito boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Joana Bandeira. Marinha, muito boa noite. Boa noite também, Dona Leopoldina, Michele e Gabriel Rossato, sejam bem-vindos. Dona Rosali também, muito boa noite. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Cecília e Reinaldo, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Selma e Dinho, muito boa noite. Boa noite também, Wagner, seja bem-vindo. Valéria, boa noite também. Oneida Alves, boa noite. Olá, Flávia, boa noite também. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Célia, boa noite para você, para Eva, Joaninha, Francisca, sejam bem-vindas, como sempre. Marina, Paula, muito boa noite também para Sueli, sejam bem-vindas. E vamos fazer a nossa prece para nós. Pedimos mais uma vez a permissão a Jesus e a espiritualidade para iniciarmos as reflexões. Claro que sempre agradecendo a todos vocês por participarem aqui conosco. Agradecendo também a todos aqueles que vão no outro momento assistir, também elevar o seu pensamento e fazer as suas reflexões, né? Edna Bueno, boa noite. E para a própria espiritualidade, nunca nos esqueçamos dos espíritos, né, desencarnados que também sempre participam conosco, né? Às vezes a gente acaba esquecendo de mencioná-los. Claro, não os vejo, né? Como dizia o Manolo, né? Não os vejo, graças a Deus, né? Porque a gente nunca sabe qual é a reação, né? É apenas uma brincadeirinha, lembrando do nosso querido Manolo. Mas que nós possamos também, né, compartilhar as nossas alegrias, as nossas energias, as nossas vibrações com toda a espiritualidade, né? Com certeza, Marinha, preces para o nosso Brasil, principalmente para todas as pessoas, para que elas tenham cada vez mais essa consciência de que precisamos estar juntos e lutarmos juntos por um futuro melhor para todos, né? Rosilene, Osmani e Diego, muito boa noite. Sou Luiz Alberto também, boa noite, seja bem-vindo. Isolina, muito boa noite, seja bem-vinda também. Que nós possamos então agora nesse instante, nesses breves minutos, elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, procurar esquecer, deixar de lado as nossas preocupações, principalmente aquelas preocupações de ordem material, para que a nossa mente se volte para o alimento espiritual que estaremos recebendo nesses instantes.
Um alimento espiritual através de informações, através do conhecimento, relembrando estas lições do livro dos Espíritos. Também alimentar espiritualmente a nossa alma com as energias e vibrações que são emanadas por cada um dos membros desta família, deste grupo, encarnados ou desencarnados, e que, se unindo, formam uma egrégora diferente, e uma egrégora onde nós estaremos não somente contribuindo e doando energia, mas também recebendo vibrações distintas para nos fortalecermos cada vez mais. Por isso, quanto mais alto vibrarmos, quanto mais energia doarmos, quanto mais vibrações positivas, amorosas e carinhosas que nós direcionarmos a esse nosso grupo, a esse nosso momento, maior serão também os benefícios que todos experimentarão. Não somente durante estes momentos, mas para levarmos para a nossa vida. Que a paz que reina nesse instante, na mente de cada um de vocês e no coração, possa permanecer por um bom e longo tempo. E por que não se tornar efetivo, duradouro? Diria uma paz imortal, para que, independentemente do momento, do local, da convivência ou dos relacionamentos, sejamos sempre este instrumento de paz a servir o Cristo desta sua seara bendita. Que assim seja, e principalmente porque sabemos que é através do serviço, é através das ocupações úteis que nós conseguimos sim avançarmos, principalmente no conhecimento que nos envolve, que envolve o universo, para nós identificarmos aquilo que efetivamente nos fortalece, de onde nós podemos retirar todas as energias e vibrações necessárias, e em especial aonde nós também devemos direcionar e doar, para que os outros também recebam e percebam, como nós, quantos benefícios a prece, a oração, a conexão com o Criador é capaz de trazer para todas as criaturas. Boa noite, Cido, seja bem-vindo. Boa noite também, Cidinha Vieira, senhor Antônio Pazotto, Edna e Luciano, muito boa noite para vocês. Luísa Nalim, seja bem-vinda. Olá, Cláudio Honor e Eliane, José Ricardo, Adair e o seu companheiro, sejam todos bem-vindos. Mais alguns que eu porventura não consigo identificar aqui, sintam-se abraçados por estar aqui participando conosco e nos ajudando nesse processo de busca por uma melhoria pessoal íntima e uma melhoria também coletiva, né? Kelly Souza, muito boa noite. Boa noite também, Filomena, seja muito bem-vinda. Ah, Marinha aqui relembrando e atualizando, né, Marinha, as informações do seu irmão, que ela sempre aqui pediu orações aqui para nós, no nosso grupo, e isso é importante, né, que a gente consiga se manter, sim, atualizado nessas notícias, e principalmente, né, vai sempre nos lembrando de colocá-lo nas nossas preces, nas nossas orações. A gente sabe do nosso caderninho aqui, né, que a espiritualidade leva e conduz, mas é sempre bom o nosso pensamento se voltar para essas pessoas, relembrar os seus nomes. Isso é muito bom para todos nós, né, Celeida? Muito boa noite também, seja bem-vinda. E vamos nós, meus queridos amigos e companheiros, darmos a sequência a essas nossas reflexões. Sequência às reflexões sobre o livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando um pouco da lei de reprodução. Falamos da adoração, falamos da lei do trabalho e agora buscando a lei de reprodução. Entender um pouco mais. José Antônio Pereira, muito boa noite, seja bem-vindo.
Helena Coelho, boa noite também, seja muito bem-vinda. Então, o que nós vimos, ou onde nós paramos no nosso último encontro na terça-feira? Nós paramos na questão 692, justamente onde a espiritualidade responde ao codificador sobre essa questão, esse detalhe do trabalho da própria ciência. A nossa ciência, principalmente com a inteligência do homem, ela vem avançando. E nesses processos, né, de avanço, nós chegamos em alguns determinados pontos. Lógico que há uma permissão divina, e quanto a isso a gente não podemos nos esquecer. Há uma permissão divina, e essa permissão divina, até onde ela deixa, a espiritualidade fala para Kardec, representa exatamente os nossos próprios limites e o trabalho que nós podemos desempenhar nessa própria seara. Nós inclusive lembramos, né, da questão 132 do Livro dos Espíritos, né? Olá, Edilson Custódio, boa noite também, seja bem-vindo. Da questão 132, do papel que cabe ao espírito ou ao princípio inteligente na obra da criação. Lembramos também da questão 540, do átomo ao arcanjo, que nesse processo evolutivo ou neste progresso, nós temos também uma execução, primeiramente nas questões materiais, até no futuro nós atuarmos nas questões morais. Nós, por que não comandarmos o mundo moral? Então, o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, vai desenvolvendo a sua capacidade, e a ciência, ela vai de alguma forma atuar, e ela chega a interferir em determinados pontos ou em determinadas coisas que, segundo a espiritualidade, têm o seu curso normal e natural. Mas aí Kardec fala, então, mas se tem o curso normal e natural, o homem interferindo, será que ele não estará atrapalhando? Não, diz a espiritualidade, porque o homem vai chegar exatamente no seu limite. Quando ele não puder mais, acabou. Não vai ter como ele avançar. Isso, principalmente que a gente está falando um pouquinho da lei de reprodução, né? Eu lembro que até bem pouco tempo atrás estávamos muito envolvidos, teve até novelas, né? Falando, por exemplo, da possibilidade de clonagem, não é? Tem uma novela, o Clone, da possibilidade de clonagem. Então veja, a nossa ciência, ela pode avançar, gente, até certo ponto. Vai chegar num que, opa, não tem jeito não, vocês não têm como avançar, vocês não têm como superar, e sobretudo no que diz respeito ao quesito criação, criação do espírito. O homem não é capaz de criar absolutamente nada. O máximo que o homem pode fazer é trabalhar com os elementos que existem, transformá-los, né? Marilza Abreu, muito boa noite também Sebastião Clemente, sejam todos bem-vindos. O homem, no máximo que ele pode é modificar esta parte material. Apenas e tão somente. Ele não tem como criar princípios inteligentes. Então, se o homem chega, porventura, a conseguir criar ou a reproduzir um ser vivo, esse ser vivo somente vai ter uma sequência de vida se ali tiver um espírito que, como a gente aprendeu no Livro dos Espíritos lá no início, lá por volta da questão 25, 26, 27, 28, por ali, nós vimos. O espírito, ele precisa estar em contato com a matéria para que ele dê esta vitalidade à matéria. Caso contrário, ele não vai conseguir, ou a matéria não sobrevive sozinha. Há necessidade de um princípio inteligente justamente para desenvolver, né, Sebastião Ferreira, boa noite, desenvolver aquela matéria. Ele precisa dar vitalidade à matéria. É o que acontece, inclusive, como nós falamos, nos fenômenos mediúnicos da mesa girante. Ora, não é que o espírito pega a mesa, levanta, bate, não. É justamente essa energia, esse fluido que parte do espírito e ele vai adentrar
na matéria, principalmente na mesa, e ele vai dar uma certa vitalidade para a mesa para que ela se movimente. Então, por mais que nessa parte que Kardec pergunta a espiritualidade, veja, Kardec fez uma pergunta há 160 anos atrás. Nós estamos estudando essa possibilidade de clonagem agora, há pouco tempo. Então, o homem pode mudar, pode avançar em algumas questões? Pode. Vai ter um limite, é claro. E o homem é permitido, ou ao homem é permitido avançar por conta da sua inteligência que precisa desenvolver. Mas ele vai chegar num limite. E tenham certeza, o homem não é capaz de criar princípio inteligente. O máximo que ele pode fazer é criar ou transformar a matéria. Só para que exista vida, há necessidade do princípio inteligente ali, e esse princípio inteligente é criado por Deus. Então, só se houver uma permissão divina para um espírito habitar e desenvolver aquele corpo. A mesma coisa eu posso dizer para vocês, eu estou aqui, viu gente, simplesmente ampliando um pouquinho as nossas reflexões. Nesses casos de reprodução assistida, de fertilização in vitro, tá? Então, peraí, tem lá um óvulo, um espermatozoide, sim, mas peraí, se não houver um espírito, um princípio inteligente que se ligue a ele para dar desenvolvimento, ele não vai nascer, ele não vai continuar o seu processo de desenvolvimento. Não existe vida sem um princípio inteligente, sem um espírito, tá? Então os médicos podem fazer o que for, colocar e deixar tudo certinho, mas se não for designado um espírito para ali estar e acabou, não vai ter condições, não vai ter viabilidade, pelo menos de vida, ok? Então a ciência, ela com todo o seu avanço, com todos os seus aperfeiçoamentos, tá? E a gente está falando inclusive da questão do aperfeiçoamento de raça. O homem pode até querer criar um corpo ou um super-homem, mas não tem como. Ele pode até fazer combinações de DNA do jeito que ele quiser, mas se não houver um espírito para poder dar aquela sequência, se não for designado um espírito, acabou, aquilo não vai ter viabilidade. Ele pode juntar todos os DNAs perfeitos do mundo, tem que ter um espírito para dar aquela sequência, ok? Nessa mesma questão 692, porque ela se desdobra, né? Tem a 692A, Kardec quer saber da espiritualidade o seguinte, porque geralmente os esforços que o homem emprega para corrigir essas mudanças, essas melhorias nas raças, elas podem ter um sentimento pessoal. Gente, tudo aquilo que o homem coloca à mão, a gente sempre tem que avaliar, né? Por quê? Porque tem aquela parte que o homem está auxiliando Deus na obra da criação, mas tem também aquela outra parte que o homem está buscando exatamente a satisfação do seu próprio egoísmo, a satisfação do seu orgulho. Então, Kardec quer saber, olha, sim, o homem vai empregar tudo que ele puder para tentar melhorar as raças, e se tiver apenas sentimento pessoal nisso, será que existe algum tipo de mérito? E aí a espiritualidade vai responder da seguinte forma, peraí, qual que é a importância que você está querendo dar para esse próprio mérito? O merecimento pode ser até nulo. O homem faz, ele cria, porque ele está querendo ser o bambambam, ou ele está querendo brincar de Deus. Se aquilo for bom para o progresso da humanidade, vocês acham que Deus vai se preocupar com o orgulho do homem? Não, que o progresso se realize, como diz a espiritualidade. Se aquilo é necessário para o progresso, não vai ser o orgulho ou o egoísmo de um homem que vai atrapalhar o progresso, porque os planos divinos são maiores. O orgulho e o egoísmo pode atrapalhar a sua própria evolução. Os planos divinos, a evolução e o progresso da humanidade, de jeito nenhum.
Então a gente tem que desenvolver, né, Cidinha, boa noite, sempre essa consciência. Por mais que a gente busque, gente, por mais que nós falemos, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, peraí, tem permissão divina? É para o benefício de todos? Você pode até querer trazer e carregar todo o mérito. Se for por orgulho e egoísmo, o orgulho e o egoísmo só vai derrubar você. O progresso não vai deixar de existir, ou as pessoas não vão deixar de se aproveitarem daquilo que você ou que o ser humano desenvolveu. Então, tomemos muito cuidado. Tem gente que fala, eu vou fazer determinadas coisas, vou inventar determinadas coisas, mas para ficar só para mim, só aqui dentro da minha família. Não, se o progresso for geral, você pode ter certeza que logo, logo outros já estão descobrindo, ou há descobertas em outros lugares do mundo. O exemplo está aí, a própria doutrina espírita, ou a universalidade do ensino dos espíritos. Por mais que alguns queiram esconder, por mais que alguns lá no passado não queiram dividir com ninguém, hoje a gente já sabe, já viu, isso acontece com todo mundo. Vocês acham que comunicação espírita ou comunicação de espírito é privativo dos espíritas? Não. Pessoas das mais diversas religiões, por conta dessa universalidade. Então, o que a espiritualidade está falando para Kardec aqui nessa resposta? Falou, Kardec, não importa o objetivo, se é para realizar o progresso, ele vai ser realizado de qualquer forma. Agora, aqueles que agirem por orgulho, aqueles que agirem por egoísmo, eles é que experimentem as consequências desses próprios vícios. Mas isso não atrapalha os planos divinos. Que a gente possa aprender e assimilar bem isso, porque não serve não apenas e tão somente aqui na lei de reprodução, mas serve para tudo. Na sequência, Kardec tem algumas perguntas sobre os obstáculos à reprodução. Mais uma vez, gente, eu sei e preciso dizer ou introduzir, porque determinados temas eles podem gerar alguma polêmica. A gente só precisa aprender a interpretá-los da forma correta e adequada, tá? Então, Kardec pergunta na 693, por exemplo, são contrárias às leis da natureza? Olá, Elaine Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. São contrárias às leis da natureza, as leis humanas e os costumes que têm por fim criar obstáculo à reprodução? Olha para vocês verem, a pergunta é realmente interessante e eu fico imaginando, né, Kardec naquela época até para fazer determinadas perguntas. Porque havia um predomínio ou um domínio muito forte, muito grande da própria igreja. E tendo esse predomínio da igreja com relação a muitas coisas, e aqui a própria reprodução ela entra, Kardec foi corajoso em indagar da espiritualidade exatamente determinados questionamentos que falavam que isso é coisa dos deuses, é coisa de Deus e ninguém pode fazer, ninguém pode perguntar, ninguém pode pesquisar. E a pergunta ou questionamento pode ter ido direto, peraí, será que se eu criar algum obstáculo à reprodução, eu vou citar aqui, por exemplo, algum meio anticonceptivo, será que isso é contrário às leis da natureza? A pergunta é bem delicada, porque muitos vão, mas calma. Primeiro porque a gente precisa ouvir o que a espiritualidade diz. E ela diz o seguinte: tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Né, Zezé Bueno, muito boa noite, seja bem-vinda. Então analisemos. Qualquer meio que vai colocar um obstáculo à reprodução pode ser encarado como contrário. O meio em si, gente, pode até ser encarado como um contrário. Mas vocês acham, mais uma vez,
que o homem é capaz de obstaculizar qualquer tipo de crescimento e progresso? Vocês acham que o homem é capaz de impor algum tipo de limite às leis naturais, como por exemplo da própria reprodução? É claro que eu tenho que fazer essa pergunta juntamente com a outra relacionada ao livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher, principalmente no que diz respeito à produção ou à reprodução dentro de uma família. Nós temos o livre-arbítrio para escolher e planejar a nossa família. Sim, nós temos o livre-arbítrio para planejar a nossa família. Eu não quero ter filhos, ou eu quero ter um filho, ou eu quero ter 2 filhos. Você tem o seu livre-arbítrio. Tá? Agora, você não se esqueça dos compromissos que você assumiu na espiritualidade. Eu sou livre para decidir o que fazer, mas obrigatoriamente terei que arcar com as consequências quando sair do programado. Repito, tema delicado. Eu não vou nem dizer polêmico, porque para mim não existe polêmica, ele só é delicado. Quantas pessoas, isso eu já vi histórias, só para deixar o negócio assim muito bem explicado, e principalmente como que não tem o homem condições de obstaculizar as leis da natureza. Quantas pessoas, por exemplo, que vocês conhecem, que já fizeram cirurgia, ou já fizeram vasectomia, ou mesmo que estavam tomando remédio anticoncepcional e engravidou? Quantas famílias engravidaram dessa forma? É só para mostrar aqui, nesse exemplo muito simplório mesmo, que não tem como, por mais que o homem queira, a providência divina, ela é mais sábia, tá? Lógico que tem a sabedoria, tem as leis naturais, mas também tem o livre-arbítrio de cada um, tá? Então, eu estou só deixando isso aqui, por quê? Porque a gente vai ter mais questões para frente, também envolvendo uma complexidade maior, pelo menos, né, para nós conseguirmos assimilar melhor o que a espiritualidade está trazendo para nós aqui, né? Porque às vezes a gente acha assim, mas não, aqui também as coisas não são a ferro e fogo. Gente, se não fosse assim, vocês acham que na própria construção, estou citando esse exemplo, o obstáculo à reprodução, tá? Porque é um dos pontos mais delicados, e isso vai interferir inclusive em questões de casamento, tá? Mas assim, só estou tocando nesse ponto para mostrar para vocês que as leis naturais, elas prevalecem. Por exemplo, se vocês acham que se não houvesse obstáculo à lei de reprodução, qual seria o período de fertilidade, principalmente para a mulher? Gente, ele seria o período todo. Mas o nosso corpo, ele foi construído, ele foi tão bem projetado pelos engenheiros celestes, que ele possui um período fértil. Fora desse período, não tem como as coisas acontecerem. Veja, é tudo dentro de uma perfeição que a gente sequer para pensar. É tudo realmente muito perfeito. Ok? Vamos lá, vamos dar sequência para a gente não ficar muito parado nessas questões, porque eu sei que o negócio é tudo maravilhoso. Ainda mais quando a gente vai aprofundando um pouquinho, né? Parece que vai ficando mais empolgante ainda. Seguinte, que é um desdobramento dessa questão, Kardec quer saber da espiritualidade, porque existem espécies de seres vivos, animais e plantas, que se nós tivéssemos uma reprodução indefinida, se não existisse um freio, se não existisse um contrapeso, um equilíbrio, essas espécies poderiam de alguma forma atrapalhar e o homem inclusive ser vítima. Tá? Imaginem só
determinados animais. Vamos lá, vamos citar um predador muito normal e natural aí. Vamos citar aí o rei das selvas. Vocês imaginem se a população de leões resolvesse crescer demasiadamente no planeta. Eles teriam que, para se alimentar, atacar tudo e todos. E poderia colocar em risco a própria vida humana. Olha para vocês verem. Então, se o homem vai e impõe limites, exatamente como uma forma de se defender, será que ele está contrariando as leis divinas? Será que ele está sendo criminoso perante as leis divinas? Veja a pergunta que Kardec fez. A espiritualidade lá vai logo respondendo de uma forma também muito tranquila e simples. Falou, não, Kardec, peraí. Lembra daquela referência, lógico, a espiritualidade não fala assim, nós estamos falando, né? Lembra daquela referência que a gente buscou lá na Gênese mosaica, onde fala que Deus pegou, colocou o homem, quando criou o homem, falou, homem, dominai sobre tudo que existe no mar, na terra e no ar. Inclusive chamou o homem, vem cá, dê nome aqui para cada um dos animais. Gente, aquela lá é uma mensagem ou uma figura de linguagem ou um simbolismo para mostrar aquilo que a espiritualidade responde para Kardec aqui. Fala, Kardec, Deus concedeu ao homem, que hoje é o ser inteligente da criação, ele concedeu ao homem justamente inteligência e capacidade para que ele pudesse ter o domínio e o controle sobre os seres vivos, lógico, sem abusar. E por ter galgado todos esses degraus da escala evolutiva, nós hoje, como seres humanos racionais, com um princípio inteligente mais desenvolvido, nós temos a responsabilidade de estabelecer o equilíbrio do nosso próprio globo. E essa responsabilidade cabe a nós sem qualquer tipo de abuso. É para nós usarmos, não abusarmos. Então, se você está obstaculizando o crescimento de uma espécie que poderia vir trazer a própria humanidade à extinção, você não está cometendo nenhum tipo de abuso. Nenhum. Então, preste atenção. Deus deixou tudo pronto para vocês, tá? Te deu a inteligência, te deu capacidade. A única coisa que ele está pedindo é o quê? Que vocês não abusem. Não façam as coisas desnecessariamente. Por exemplo, nós temos que ter um equilíbrio. Então temos que ter um equilíbrio. Mas não temos que sair lá matando os animais por esporte, por prazer. Não, é para manter o equilíbrio. Isso, gente, as coisas acontecem de uma forma tão natural. A própria natureza vai trazendo e fazendo isso para a gente. Quase que instintivamente, vocês veem, o mundo animal, vegetal, eles funcionam por instinto e geralmente não falha. Por quê? Tem inteligências externas por trás de tudo isso. Então você, ser humano, é mais inteligente ou tem como utilizar essa sua razão, o raciocínio, para você manter esse equilíbrio. Como Jesus diz, vós sois deuses, nós estamos fazendo um curso para ser Deus. Só que um curso para ser Deus, nós temos que chegar a atingir uma perfeição. Claro, eu não posso querer ser Deus, como o próprio Cristo disse, fazer aquilo que ele fez e muito mais, se eu não tiver esse equilíbrio dentro de mim, este bom senso, tudo isso. Caso contrário, eu utilizaria todas essas forças, toda a minha sabedoria, ao invés de construir, para destruir. Por isso que a gente está aprendendo aqui leis de uma forma, são leis gerais que vão nos ajudar a ter e manter o equilíbrio. A gente vai ver depois lei de destruição, lei de conservação. Vejam, são duas leis que trabalham em conjunto. Eu preciso me conservar, mas existe uma destruição que nada mais é do que uma transformação. Então, tudo isso a gente precisa entender, e é o que a espiritualidade coloca aqui para Kardec, ok? Eu vou só fechar com a questão 694, porque aí no próximo encontro a gente fala do
casamento e do celibato, ok? Então, o que a 6694 vai falar, Kardec vai perguntar? Ele fala assim, o que nós devemos pensar sobre os usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Lembra aqueles comentários que eu fiz agora há pouco sobre toda essa questão envolvendo? Pois é, Kardec fecha aqui na 694. Quando eu evito a lei natural da reprodução apenas para minha sensualidade, Kardec pergunta, o que nós devemos pensar sobre isso? A espiritualidade vai dizer que você deve pensar é que o seu corpo está predominando sobre o espírito. É que você é mais materialista do que espiritualista. É que você ainda não descobriu que é um espírito que possui um corpo. E você está efetivamente criando e construindo tudo aquilo que diz respeito ao corpo, que nós de alguma forma entendemos como egoísmo, e se esquecendo que a verdadeira vida é a espiritual. Só isso. Só isso que a espiritualidade responde para Kardec. Então veja, tudo aquilo que a gente falou dos meios de reprodução, da questão da inteligência e tal, como que o homem está usando a sua inteligência hoje? É para satisfação da sua sensualidade? Se for, mais uma vez, isso, veja, a gente encaixa em tudo. Não é só na reprodução, mas para praticamente tudo. Se é satisfação da sensualidade, isso prova a predominância do corpo sobre o espírito. E a gente sabe que devemos fazer o contrário. O espírito que precisa prevalecer sobre a matéria. Por quê? Porque é o espírito que sobrevive à matéria e não o contrário. Certinhos? Fica assim então. Obrigado a vocês por mais esse carinho, por essa participação. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus esteja encontrando morada no coração de todos vocês. Muita paz.